o pastor Isaías nos deu a alegria de poder nos receber aqui, para poder nos aliançar, eu apenas vou ler o versículo da palavra do Senhor e fazermos uma oração. E o versículo que o Senhor Deus colocou nos nossos corações para compartilharmos entre nós. Mas desde já nós queremos agradecer. Meu filho, pastor Carlos, é isso. Pastor Carlos, senta mais próximo aqui, meu filho. O pastor Carlos, ele é auxiliar ali, obreiro, um dos pastores ali da igreja Viver em Cristo, que hoje é pastoreada pelo pastor Ricardo, e ele mora fora da cidade, né? Ele enviou para cá, e hoje o senhor está conhecendo uma parte de pastores aqui, e uma igreja que tem um coração enorme, maior do que o templo dela, é a Igreja Batista Independente. O pastor dela é o tal, não é? É alegre assim, ele é desse jeito. Você vê no celular, você a cara dele. Se ele vê ele ali, ele é desse jeito também. A igreja é o jeito do pastor, né? E nós louvamos a Deus pela vida da recepção, de todo o cuidado que vocês tiveram, a pastora, de todo o cuidado, e hoje recebendo aqui pastoras também, esse cuidado todo especial conosco. E é exatamente isso que nós pastores também precisamos. E é segundo esta palavra, e eu gostaria de vos convidar para abrir suas Bíblias no Evangelho de Marcos, depois façam oração, depois nós vamos louvar o Senhor, não é levita, pastor levita, não é? Rapaz, todo pastor tem alguma coisa que faz, eles não são assim, eles não pegam na pegada mesmo dos músicos, né? Porque vocês viram a gente cantar ali e tocar ali, aí vocês falam assim, vocês têm que continuar pastor mesmo, né? Mas lá no fundinho, faz segunda, faz terceira. Falei pro pastor Osés, traz o trompete. Ele falou, rapaz, faz anos, mas se ele pegasse o trompete hoje, ele não ia esquecer, ele ia se virar com o trompete. Irmão, dá uma banda, nós ganhamos dos meninos, se nós ensaiar bem. Deus abençoe. Vamos, aqueles que puderem ficar em pé, por gentileza. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 6, capítulo 6, versículo de número 30. Ele vai nos falar, o texto vai nos falar da primeira multiplicação dos pães, e o versículo 30 diz assim: e os apóstolos ajuntaram-se a Jesus, se aliançaram em Jesus, e contaram-lhe tudo, falaram-lhe tudo quanto tinha feito, como que tinha ensinado. Disse-lhes Jesus, aí disse Jesus: vinde-vos aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. E foram sós num barco em particular para um lugar deserto. O versículo 33, a multidão viu partir, e muitos o conheceram e correram para lá a pé de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se deles. Amém? O versículo chave para nós aqui hoje é esse: vinde-vos aqui à parte, ao lugar deserto, e repousai um pouco. Tudo isso foi antes da multiplicação dos pães. Tudo foi antes da multiplicação dos pães. Jesus os chama para os aproximar dele. Eu quero apenas deixar esse versículo, não quero comentá-lo, porque não convém a mim ministrar essa noite, mas eu quero lembrar de uma coisa importante. Eu vi o pastor Júnior encostado no muro do cemitério, e eu olhei o pastor Júnior como eu olho qualquer pessoa que está abatida, como eu vi o Joãozinho, como vocês poderiam me ver, ou ver os pastores, um abatimento. E o Júnior, ele fez assim, ele estava no muro, aí ele fez assim, ele se sentou. Ele já estava abatido pela perca do pai. Depois a gente olhou para o Joel, aí olhou para o Douglas.
Depois disso, eu chamei alguns membros ali da igreja Ministério Pedras Vivas, que é do pastor Joel. Eu chamei os meninos e disse: meus filhos, posso deixar uma história para vocês? Pode, pastor, pode. Eu disse para eles assim: vocês sabiam que Davi foi um grande pastor? Além de apacentar as ovelhas de Deus, apacentou o reino de Israel. E ele chamou Deus de seu pastor. Ele disse: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas quando ele chegou a um ponto da vida dele, e aí eu deixei eles marcados com esta palavra. Quando ele chegou a um ponto da vida dele, Davi já não podia mais lutar. Ele já não podia mais viver a vida que vivia. Ele não podia mais erguer uma espada. Ele já tinha mais de 80 anos. E ele deitou numa cama, e a Bíblia diz: não havia cobertor para Davi. Não havia como aquecer Davi. Sabe o que fizeram? Vocês conhecem a história, né? Ô pastorzão, o senhor está entrando aí. Sabe o que fizeram? Pegaram uma donzela, calor humano. Um cobertor nunca substituirá o calor humano. Pegaram uma donzela. A donzela foi colocada na cama de Davi com 80 e poucos anos. E a Bíblia diz que Davi não tocou na donzela, não a conheceu como mulher. Nem a mulher conheceu a Davi, nem a donzela conheceu a Davi. Nenhum dos dois tiveram relação. Mas a Bíblia diz que ela aqueceu Davi. Não precisou de cobertor. Agora é o calor humano. Aí eu disse para os meninos assim, ó: senta aqui, bispo. Senta aqui com a esposa. Vem para cá, serva de Deus. Gente, fica à vontade. Você está em casa, viu? Tá? E eu disse: a donzela é a igreja. O Davi é o pastor. E a gente muitas vezes precisa daquele calor da igreja. Eu falei: olha, agora o pastor Joel precisa mais de vocês do que nunca. E hoje, sabe o que vocês estão fazendo aqui conosco? Sabe o que o senhor está fazendo com a gente hoje aqui? Não é uma terapia. Embora isso se volte à terapia, mas não é uma terapia. Esse é o calor que vocês estão transmitindo para nós. Muito obrigado, pastor. A gente chega ali, recebe um bombonzinho, recebe uma palavra: paz do Senhor, pastor. A gente vai e toca, porque na nossa igreja a gente não tem oportunidade, os outros não dão oportunidade, a gente tem que tomar. Estou falando de tocar, né, irmão? Os músicos não dá para a gente. Mas a gente é cuidado por vocês. Então eu louvo a Deus para ver de todos vocês que estão cuidando da gente hoje. A gente está sendo aliançado aqui hoje. E como, acima de tudo, como Cristo amou sua igreja, vocês estão também nos amando. Que Deus os abençoe em Cristo. Amém? Eu quero orar nesse momento, mas nesta oração eu quero pedir que o pastor, nosso pastor Fernando, ele ore por nós aqui hoje, abençoando nossas vidas. A vida do pastor Júnior, especificamente do pastor Joel, do pastor Douglas, de todos aqueles que perderam amigos, entes queridos, pessoas que estavam próximas a ele. E acima de tudo, não é só porque a gente perdeu alguém, não. É porque nós precisamos de oração mesmo. Então eu queria pedir um ato profético agora. Eu queria que vocês estendessem as mãos para nós aqui, vocês mesmos da recepção. Vocês mesmos estendessem as mãos para nós aqui, para as esposas de pastores, para os pastores. Se vocês pudessem estender as mãos para nós, é um grande significado, é uma autoridade. É Deus usando vocês para nos abençoar. Meu pastor Fernando, por favor, nos abençoa. Quero saudar a todos também, com a paz do Senhor. O anfitrião, pastor Isaías, que Deus te abençoe sempre.
e a todos os irmãos que aqui estão. Que o Senhor Jesus possa nos abençoar nessa oportunidade. E eu quero fazer um pedido, pastor. O nosso pastor José Wellington Bezerra da Costa, está internado com Covid, irmãos, e ele tem 87 anos. É o patriarca, alguns irmãos conhecem pela televisão, e eu quero pedir oração por ele nesse momento, que os irmãos possam interceder. Eu sei que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, e aqui temos muitos justos. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, diante da Tua preciosa presença nós estamos, Pai. E te louvamos, ó Deus, por todos os benefícios que o Senhor tem nos dado. Senhor, nós estamos reunidos aqui também agradecendo, Senhor, pela nossa salvação. Agradecendo, Senhor, pelos nossos nomes estarem escritos no livro da vida no céu. Oh, Senhor. E neste momento, Pai, reunimos aqui para te adorar, para glorificar o Teu nome, rever os nossos companheiros, Senhor. Deus amado e santo, cada pastor, esposa que aqui está, Senhor. Cada ministério, Senhor. Pai celestial. E abençoando também o Teu filho, pastor Isaías, sua esposa, família, que nos está cedendo nesta noite este lugar tão lindo para estarmos aqui. Ó Deus, nós te agradecemos. Pai amado, santo, eu quero te louvar, Senhor. Eu quero te exaltar nesta noite e profetizar bênção, Senhor, para a vida de cada um, Senhor, que tem chegado, Senhor, neste local de oração. E aqueles também que ainda virão. Querido eterno Deus, continua conosco. E tudo que aqui, Senhor, for falado, seja para glorificar o Teu nome, seja para exaltar o Teu nome, Senhor. Deus amado e santo, eu quero te agradecer. E quero pedir, Senhor, também, Senhor, ao Teu filho, nosso pastor José Wellington Bezerra da Costa, Pai, que está hospitalizado. Querido Senhor, cuida, Senhor. Tu és poderoso, Senhor, para fazer abundantemente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Eterno e soberano Deus, é tudo que nós te pedimos, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos adorar a Deus. Logo após o pastor Isaías, um anfitrião, a direção do trabalho está com ele. Paz do Senhor, pastores, irmãos que estão conosco. É uma honra estar recebendo vocês aqui nessa noite. E também é uma honra estar recebendo o pastor Gedide. E ele é do grupo de risco, mas está aqui conosco, fez questão de estar aqui conosco. E o pessoal que está trabalhando, também fico muito feliz do trabalho que vocês fizeram. Vamos ver se está bom, né? Irmãos, é muito importante o que está acontecendo aqui hoje. Nós estamos nos reunindo como líderes do povo de Deus dessa cidade. E nós temos sobre nós uma responsabilidade que pesa 24 horas por dia. Então nós temos algumas coisas a pensar por sermos os líderes do povo de Deus. E o pastor Itamar falou a respeito de Davi, e é sobre ele que eu vou falar um pouquinho nesta noite. Foi a palavra que Deus colocou no meu coração para estar compartilhando aqui com vocês nessa noite. O Salmo 103. Salmo 103. O tema é o que há no coração de um homem de Deus. A gente olha o estereótipo muitas vezes, né?
mas Deus, ele vê o nosso coração. E o que há no nosso coração? Vamos ver o que havia no coração de Davi para que a gente possa ter um parâmetro, o que o coração de um homem de Deus precisa ter. Salmo 103 diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. O 13, um pouquinho mais para frente, diz assim: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Então nós estamos falando aqui, quem está dizendo essas palavras é o homem segundo o coração de Deus. E é interessante a gente olhar para o que ele disse. Ele chegou a um determinado momento da vida dele, que ele olha para ele mesmo, este momento aqui ele está olhando para ele mesmo. E ele diz assim, o Davi: bendiga o Senhor. E tudo o que há em mim, ele dizendo para ele mesmo, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ele dizendo para ele mesmo, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. É importante a gente olhar quem está falando e por que está falando. Nós não vemos Davi aqui com algum problema sério. Ele estava, no momento da sua vida, tranquilo. Ele não estava vivendo um problema aqui que tinha que se voltar para Deus, para que Deus resolvesse. Não. Ele está de livre e espontânea vontade aqui, chegando diante do Senhor e dizendo: ô Davi, você precisa bendizer ao Senhor e ao teu santo nome. Mas não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Por que é importante a gente avaliar aqui que o homem, segundo o coração de Deus, está dizendo essas palavras? Eu relatei aqui algumas coisas, né? Que eu vejo nesse texto e na vida de Davi. O Davi, ele aqui no verso 19, ele diz assim, ó. Fez a lua, 19. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Aí ele diz assim: bendizei ao Senhor todos os seus anjos valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis à palavra. Ele está aqui relatando que ele reconhece quem Deus é. E quem Deus é? Ele diz aqui que domina, o seu reino domina sobre tudo. Davi está reconhecendo quem Deus é. E ele é soberano em todos os seus atos. Um homem de Deus que não reconhece a soberania de Deus não pode ser chamado de homem de Deus. O homem de Deus, ele precisa reconhecer a soberania de Deus sobre todos os seus atos. E nós precisamos reconhecer algumas coisas também. Essa igreja não é minha. Se eu achar que essa igreja é minha, eu vou querer tomar algumas atitudes que contrariam o Senhor da obra. Ele é soberano aqui, eu não. Eu sou apenas servo. Eu sou apenas seu servo.
Então eu preciso reconhecer a soberania de Deus para que eu não cometa loucuras na obra dele. A obra é dele. Ele é o soberano, eu sou o servo. É isso que Davi está falando aqui. É por isso que ele diz que o seu trono domina sobre tudo, domina sobre a minha vida, domina sobre esta obra. Ele domina sobre tudo, sobre essa cidade. E nós precisamos reconhecer como homens de Deus a soberania dele em tudo que ele faz. Também, no verso 6 em diante, diz assim, ó: o Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos, manifestou seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. O Davi está reconhecendo aqui também o que Deus é. E o que Deus é? Ele reconhece os atributos de Deus. E ele diz que ele é misericordioso, ele é compassivo, né? Mas ele é assaz benigno. Hoje nós tivemos a notícia, triste notícia, que morreu a nossa irmã, né? Uma serva do Senhor. Mas nós não podemos culpar Deus por uma situação dessa. Eu perdi meu irmão numa situação trágica, mas jamais passou pelo meu coração culpar Deus. Deus é assaz benigno. Se Davi não reconhecesse os atributos de Deus, por certo, em algum momento ele iria reclamar do Senhor. Nós não temos o direito de reclamar do Senhor, de nada do que Ele faz, porque Ele é bom em todos os seus atos. Ainda que nós não compreendamos, ou até mesmo tenhamos a petulância, eu diria isso, petulância de não concordar. Quem sou eu para tomar uma atitude dessa? Então, o Davi, ele reconhece o que Deus é. Deus é benigno. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Deus é misericordioso. Então, o Davi, o homem segundo o coração de Deus, reconhecia isto. Agora, olha o do 13 em diante, que diz assim, ó: como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. O Davi reconhecia quem ele era. Ninguém reconhece quem Deus é e o que Deus faz, se primeiro não reconhecer quem Ele é. E quem Davi era, segundo as suas próprias palavras? Ele diz: Ele sabe de que eu sou só pó. Quem somos nós, irmãos, para reivindicar alguma coisa? Nós somos apenas pó. Nós não somos nada. Mas o que acontece muitas vezes, se nós não tivermos esse reconhecimento, nós vamos nos achar os bambambam do pedaço. Nós vamos roncar grosso. Nós vamos bater da tapa na mesa, porque nos achamos alguma coisa melhor do que os outros. O Davi, ele é o homem segundo o coração de Deus, porque primeiro ele reconhecia quem ele era. E aí ele pôde contemplar quem Deus é. Sem nós, primeiro, reconhecer quem somos, nós não conseguiremos contemplar quem Deus é. Por isso que ele é o homem segundo o coração de Deus. Davi, ele foi o homem segundo o coração de Deus, o maior rei da história, exemplo para todos os reis, e foi o precursor do reinado de Cristo. O Mateus 1:1 fala sobre isso, né? Jesus Cristo, filho de Davi. Então, o reinado de Davi, ele teve
ele teve toda essa eficácia que chegou ao ponto de ser parâmetro, né? Para o próprio Cristo vir reinar. Mas ele mesmo não se achava isso. Olha o que ele se achava, apenas pó. Não tem nada de errado as pessoas olharem para nós e dizer assim: nossa, pastor, você é fera, hein? Pastor, o pastor é top. Não tem nada de mal as pessoas acharem isso. O problema é eu me achar isso. Porque daí eu vou querer tapete vermelho. Eu vou querer coisas que não sou digno disso. Porque no reino só tem um Senhor. Eu sou servo. Eu não mereço tapete vermelho. Não tem tapete vermelho para mim no reino. Eu sou apenas servo. Apesar de eu exercer uma função fundamental para o reino, porque o próprio Senhor Jesus disse: quer destruir um rebanho? Fira o pastor. Quer dizer, olha a importância de um pastor, mas eu não posso me achar assim. É ele que me acha assim. As pessoas podem me achar assim, menos eu. Menos eu, porque senão eu vou fazer loucuras na obra de Deus. É por isso que Davi foi o homem segundo o coração de Deus. E se nós fôssemos avaliar o nosso coração aqui hoje, nós poderíamos ser classificados como homens segundo o coração de Deus? Será que Deus diria isso de mim e de você? Esse meu servo é segundo o meu coração. Será? Porque Davi reconhece tudo isso, né? É porque o coração de Davi era quebrantado. Quebrantado. Mas o que havia no coração dele é importante. Eu vou relatar aqui algumas coisas que havia no coração de Davi, por isso que ele foi o homem segundo o coração de Deus. Mas sem essas coisas, nós não seríamos homens de Deus. Porque estamos aqui reunidos como homens de Deus. E somos homens de Deus. Nós só não podemos ter no nosso coração aquilo que não deveríamos ter. E o que Davi tinha para ser um homem segundo o coração de Deus? Olha o versículo 1, o que diz? Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Havia no coração de Davi adoração. No coração de Davi havia uma adoração, mas não é uma adoração impositiva. É uma adoração espontânea. A adoração só pode ser espontânea. Mas muitas vezes nós agimos erroneamente com a igreja. Porque muitas vezes nós queremos impor a adoração. Não se impõe a adoração. A adoração é espontânea. Mas nós, como homens de Deus, será que nós adoramos a Deus espontaneamente? Ou será que nós estamos buscando a Deus somente quando precisamos de Deus para alguma coisa? Adoração a Deus é espontânea. Davi espontaneamente chegou diante do Senhor e disse: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Adoração havia no coração de Davi, uma adoração espontânea. Não precisava alguém dizer: Davi, você não vai adorar hoje? Você é o pastor, você é o líder, você é o rei, você não vai adorar hoje? Não! Ele tinha no seu coração a adoração. Nós precisamos ter em nossos corações uma espontaneidade para adorar o Senhor. Independente das circunstâncias, porque circunstâncias nós viveremos, boas e más. Mas independente, nós precisamos ter no nosso coração a espontaneidade para a adoração. Porque era isso que Davi tinha no seu coração. E também no versículo 2, diz assim, bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. O que tinha no coração de Davi? No coração de Davi tinha gratidão a Deus. Davi não se esquecia de nenhum só dos seus benefícios. É por isso que ele adorava espontaneamente.
Quantas coisas você recebeu, eu recebi de Deus hoje, que temos motivo para adorar ao Senhor, e muitas vezes nós nem percebemos. Nós ficamos com a nossa cabeça a milhão, preocupado com isso, com aquilo, com aquele outro, com o encontro de pastores da igreja hoje. Esquecemos muitas vezes de agradecer por aquilo que o Senhor nos dá espontaneamente, sem haver nem sequer lembrança muitas vezes daqueles que o recebem. Coisa simples. Nós acordamos hoje de manhã e todo mundo foi no banheiro, né? Todo mundo foi lá no banheiro, se aliviou, aquele xixizão gostoso, né? Quantos que agradeceram pelo fato de fazer xixi? Senhor, obrigado porque eu fiz xixizão aqui, ó. Quantos agradeceram? O Senhor nos dá espontaneamente, livremente. Muitas vezes nós não lembramos dessas pequenas coisas. Mas olha do que o Davi estava falando, que ele não esquecia de nenhum só dos seus benefícios, porque olha o que ele relata a seguir. Porque Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades e quem sara todas as tuas enfermidades. Havia no coração de Davi gratidão, mas havia humildade. O Davi, ele reconhecia que a maior de todos os benefícios do Senhor, ele não poderia alcançar se não fosse através do Senhor, que é o perdão dos pecados. E nós reclamamos por coisas mínimas. E não somos gratos pela salvação, pelo perdão dos pecados, gente. O que mais pode levar a nos reclamar da nossa vida com Deus, se os nossos pecados estão perdoados? Então nós precisamos ter no nosso coração gratidão. Eram essas coisas que havia no coração do homem segundo o coração de Deus. E nós muitas vezes estamos nos esquecendo de, como homens de Deus, ter essas coisas no nosso coração. O Davi, ele dirigiu o exército mais poderoso. Ele dirigiu o exército do Deus vivo. Ele dirigiu. Ele teve a honra, o privilégio de estar ali dirigindo este exército. Ele teve a honra, o privilégio de estar ali dirigindo o povo chamado escolhido. O povo chamado povo de Deus. Ele teve a honra de estar ali liderando. Mas antes dele teve um outro, que se chamava Saul. E este era um homem vistoso, visto por todos. E o Davi, até na sua escolha, foi a última escolha. Mas o Saul foi a primeira. Aquele homem, o povo clamava. O povo chamava. Não, é Saul, quem sabe fazia carreata pela vida de Saul, para que ele fosse o rei. Nós muitas vezes estamos nos baseando no nosso cotidiano pastoral, nas carreatas que o povo faz e nos escolhe e nos chama de bom. Olha que maravilha! Mas na hora do vamos ver, ele negou a Deus. Não era isso que Deus queria, não era a escolha do povo, era a escolha do seu coração. O Davi foi rejeitado lá no início. Quem sabe ele poderia ser frustrado no seu reinado, porque ele foi rejeitado desde a sua escolha. Mas é isso que Deus vê. Deus não vê os louvores dos homens. Ele vê o teu coração. Ele vê o meu coração. E é por aí que nós somos ou não somos homens de Deus. Não é pelos aplausos, não é pelo tapete vermelho que nos estendem. E nós muitas vezes ficamos fixos só nessas coisas. Não, gente. Não é por aí que nós devemos nos classificar. Como é que nós nos classificamos? Essa mensagem eu recebi há 4h51. O Senhor me deu essa mensagem às 4h51.
Mas eu poderia ficar dormindo. Porque eu tinha o dia todo para trabalhar a mensagem, né? Mas era aquela hora que Deus queria falar comigo. Nós muitas vezes não estamos mais dispostos para Deus. Deus precisa marcar hora para falar conosco. Como assim? Ou nós temos hora marcada para falar com o Senhor. Como assim? Cadê a espontaneidade da nossa relação com o Senhor? Cadê a espontaneidade do meu coração para adorá-lo? Nós precisamos parar um pouquinho de olhar para as pessoas, o que as pessoas estão pensando ou dizendo a nosso respeito. Nós precisamos pensar no que Deus acha a meu respeito. E essa foi a grande diferença entre Davi e Saul, a escolha dos homens e a escolha de Deus. Eu poderia, será, dizer hoje que eu sou a escolha de Deus para este lugar? Será que você poderia dizer que você é a escolha de Deus para o lugar onde você pastoreia? Nós precisamos, irmãos, antes de tudo, ter a nossa consciência diante do Senhor pura. Pura. Que muitas vezes nós não temos. E eu falo nós, porque eu sou homem sujeito às mesmas paixões. Olha o que aconteceu com Davi no Salmo 51. O Davi chega e diz assim: tem misericórdia de mim. Ó Deus. O Davi havia pecado. O homem, segundo o coração de Deus, havia pecado. Cometido um pecado. E aí ele chega aqui na sua confissão e diz: tem misericórdia de mim, Senhor. Sabe o que isso mostra, irmãos? Homens de Deus também pecam. Nós não precisamos nos desesperar se pecarmos. Mas o pecado deve ser um acidente e não uma prática. Não precisamos nos desesperar se pecarmos. Nós precisamos chegar diante do Senhor: Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia, eu pequei. E ele diz: Senhor, foi contra ti que eu pequei. Ele reconhece que o pecado que ele cometeu foi contra o Senhor. E ele precisava das misericórdias do Senhor. As misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Porque elas se renovam cada manhã. Então nós precisamos chegar, se pecarmos, diante de Deus e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Por que Davi não se achava o homem segundo o coração de Deus, ou o grande rei? Porque ele chega aqui no verso 3 e diz assim, ó, do Salmo 51: pois eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim. Quem tem os seus pecados sempre diante de si, não ousa chegar diante de Deus e se achar o bambambam do pedaço. Nós somos pecadores também, precisamos da misericórdia de Deus também, mesmo sendo pastores e pastoras. Porque nós pecamos também. E nós precisamos reconhecer e chegar diante do Senhor. Ao invés de rebater o nosso pecado, nós devemos confessar os nossos pecados. Porque quando confessamos, 1 João 1:9, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Então nós precisamos chegar: Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia. E Deus se compadece de nós. Aí, olha o que ele diz no 10. Cria em mim, ó Deus. Mas ele não tinha o coração, homem segundo o coração de Deus. Mas ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Nós precisamos reconhecer, irmãos, que por mais que as pessoas vejam em nós homens de Deus, nós precisamos: Senhor, não deixa eu sair fora do teu propósito. Senhor, não deixa eu pecar. Cria em mim um coração puro, que no meu coração haja a pureza do teu Espírito Santo, para que nós venhamos conduzir o povo de Deus, um povo santo. Porque Deus diz: sede santo,
porque eu sou santo. É isso que nós precisamos ter em nossos corações, irmãos. É isso que Davi tinha. Mas aí o mesmo Davi que chega e fala todas essas coisas, ele vem aqui para o Salmo 133, e aí ele diz assim, ó, quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união. Oh, quão bom é! Gente, não tem coisa melhor do que nós vivermos em união. Mas ele diz assim, porque é como óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. É como orvalho de Hermon, que desce até o monte de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. O que Davi está falando aqui? Como é bom, mas ele está relatando do norte ao sul de Israel. E ele está dizendo, é bom que os irmãos vivam em união. Monte Hermon e Sião, norte e sul. Todo o povo de Deus precisa viver em união. Porque era esse povo ao qual ele estava se referindo, ao qual ele estava dirigindo. Então ele disse, como é bom, irmãos, vivermos em união. E eu estou aqui em festa hoje. Para mim, desde o momento em que foi marcado aqui, eu estou em festa. A alegria de receber a cada um de vocês, a minha expectativa. Nós queríamos fazer o melhor, porque é bom demais viver em união. Mas para isso nós precisamos tirar os empecilhos que muitas vezes nos afastam. E esses empecilhos estão todos dentro dos nossos corações. Como Davi relatou aqui, ele dirigia o grande povo de Deus, mas ele relatou aqui alguns inimigos íntimos que ele tinha. E algumas das coisas eu relatei aqui. Ele tinha um inimigo íntimo chamado soberba, que ele precisava combater todos os dias, esse inimigo íntimo dele, porque vivia dentro de si. E se nós não combatermos esse inimigo íntimo, fica difícil para vivermos em união, que é bom demais. Também ele tinha um outro inimigo íntimo chamado arrogância. E ele combatia esse inimigo íntimo todos os dias, porque a arrogância leva à queda. Deus dá graça humilde, mas o soberbo ele rejeita. Então nós não podemos ser arrogantes. E esse é o inimigo íntimo nosso, que nós precisamos saber, primeiro saber, para depois combater. Porque se nós não soubermos que há um inimigo íntimo dentro de nós não iremos combatê-lo. Nós iremos conviver pacificamente. E não pode, porque nós somos homens de Deus. Outro inimigo íntimo que ele tinha era que ele precisava chegar diante de Deus com temor. Então ele combatia a frieza do seu coração. Por isso que ele conclama: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ele precisava que o temor dele estivesse em dia diante do Senhor. Então, o temor é o amigo íntimo que todos nós precisamos ter. Mas para isso nós precisamos combater a arrogância e a soberba no nosso coração. Que o Senhor nos ajude a viver como devemos viver, unidos como irmãos. Pastor Itamar. Glória a Deus. Que palavra abençoada. Amém, queridos? Vou pedir para você colocar de pé. Vamos orar nesse instante por esta palavra.
No nome de Jesus. Pastor, se puder fazer aquele fundo. Glória a Jesus. Glória a Deus. Coloque a mão no seu coração nesse instante. Tudo que o pastor ministrou aqui é bem direto ao coração do pastor. E a todo instante, como pastor, nós precisamos nos avaliar. A todo instante, nosso coração precisa ser avaliado. Dentro, não somente diante de Deus, mas dentro da nossa própria casa, dentro da comunidade a qual nós servimos. E nós precisamos verdadeiramente olhar para esses inimigos e também olhar para a vida de Davi. E que possamos viver verdadeiramente um tempo onde que as pessoas possam olhar para nós e não apenas dizer, mas reconhecer que nós somos homens de Deus, que somos cheios da vida de Deus. Soberano e eterno Deus, Pai eterno, Pai das luzes, nós estamos aqui, Senhor, recebidos diante desta palavra tremenda. Pai, no nome do Senhor Jesus, nesta hora nós queremos agradecer porque o Senhor falou aos nossos corações. E diante do Senhor nós queremos pedir perdão pelos nossos pecados. Queremos pedir perdão pelas nossas iniquidades. Queremos pedir perdão pelas nossas transgressões. Queremos pedir perdão pela nossa falta de humildade. Queremos pedir perdão, Senhor, por muitas vezes deixarmos de lado aquilo que o Senhor tem nos falado. Pai, no nome de Jesus, nesta hora, nós queremos, ó Deus, sair daqui, ó Deus, assim, limpos, curados, purificados, ó Deus. Nós somos gratos, ó Deus, por Tua bondade, nós somos gratos por Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Senhor Deus, por meio do Teu Espírito Santo, ó Deus, vem renovar a graça, a unção sobre as nossas vidas. Renova, Senhor, nosso pensamento, purifica a nossa alma, purifica a nossa mente. Pai, no nome de Jesus, vem agora sobre nós. Vem limpar as nossas vestes sacerdotais. Vem, Senhor, limpar, ó Deus, no mais íntimo da nossa alma. Nós somos carecidos de Ti, Senhor. Pai, nós arrancamos de nós todo o nosso ídolo, Senhor, pessoal. E nós queremos declarar que só Tu és santo, só Tu és digno, Senhor. Nós oramos pela unção fresca sobre nós, pela unção renovada da Tua parte, Senhor. Uma unção nova para um tempo novo. Uma unção fresca, Senhor, para esse tempo. E nós oramos, ó Deus, como líderes dessa cidade, Senhor. E pedimos, comece em nós a mudança. Comece em nós, Senhor, o arrependimento comece em nós. Oh Espírito Santo, nós somos obras de Tuas mãos. Opera em nós o Teu querer como, Senhor, o Teu efetuar. Pai, nós Te bendizemos nesta hora. Espírito Santo de Deus, nos batiza com fogo, nos batiza com o Teu Espírito. Renova, Senhor, a nossa paixão, o nosso amor pela Tua casa, pela Tua obra. Pai, no nome de Jesus, não somente porque muitas das vezes nós estamos deslumbrados com a obra e esquecemos o dono da obra. Nos perdoe, Senhor, por estar deslumbrado com a obra e esquecemos do dono da obra. Nós nos arrependemos, ó Deus, como pastores, como os líderes, como autoridades, Senhor, e pedimos, lembra, Senhor, de nós, lembra, Senhor, desta cidade, lembra, Senhor, desse povo, assim como o Senhor fez em Nínive, faça aqui também, Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós Te agradecemos. Filho de Davi, tem misericórdia de nós.
Ó Pai, no nome de Jesus, Tu conheces o coração de cada um. Oh Deus, Tu conheces, Senhor, quantos lutos passamos e quanto o tempo está sendo difícil nesses dias. Mas o Senhor é o nosso consolo, o Senhor é a nossa esperança. Tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador. Obrigado, Jesus, obrigado, Senhor. Nós Te bendizemos e nós Te exaltamos, Senhor. Que jamais possamos esquecer de estarmos em Tua presença, de estarmos contigo, Senhor. E nesta hora eu oro, Pai, em nome do Pai, em nome do Filho. Eu quero apresentar como sacerdote, Senhor, como líderes, ó Deus, a nação de Israel em Tuas mãos. Pai, no nome de Jesus nós oramos e pedimos que o povo reconheça Jesus Cristo, que eles sejam alcançados, ó Pai, e caiam aos Seus olhos, no nome de Jesus, toda cegueira, Pai. Guarda, Senhor, cada civil ali, ó Deus. Abençoe, ó Deus, a nação. E nós oramos agradecendo por este dia, por essa comunhão, por essa unidade. E que sejamos presentes na vida uns dos outros, na oração, no jejum, no semear, no ofertar. Que possamos abrir mão dos nossos próprios ídolos e que declarar que somente Jesus é o Senhor da nossa vida. Assim eu oro e assim eu agradeço no nome de Jesus. Aplauda o Senhor Jesus. Amém. Hino maravilhoso, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus, visita a nossa vida agora. Obrigado. Obrigado, Jesus. Obrigado. Visita as nossas famílias agora. Sim. Visita nosso ministério, nosso chamado, a nossa família, nossos filhos, as nossas mais grandes necessidades sobre nossa vida e a Tua obra. Mas acima de tudo, visita nosso íntimo. Oh Jesus. Oh Jesus, obrigado. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Renova-nos, Senhor, aleluia, 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 aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Dizer: te amo, meu Senhor. Oh, glória a Jesus. Vamos aplaudir a Jesus mais uma vez, se pudermos. Deus abençoe, pastor Sandro. Deus abençoe. Queridos, podemos assentar. Nós já vamos para o momento do café. Nós queremos louvar a Deus pela vida de todos vocês. Eu quero apresentar a vocês aqui, para quem não conhece, eu quero apresentar a vocês o bispo Itamar, a bispa, fale o nome, querida, Franciele. Eu quero apresentar a vocês a pastora Jaciara, está ali. O esposo não pôde estar aqui, ele está com o evangelista Felipe. Nós louvamos a Deus. Quem não conhece a esposa do pastor Deone é aquela jovem senhora ali, né? Simpática,
simpática, abençoada por Deus. Fala o nome dela, o abençoado. Kate Bernardes. Deus abençoe, pastora, de forma especial. Quem não conhece a esposa do pastor Oséias, ela veio ali, ela está ali. E fala de novo. Não, irmão, eu tenho uma cabeça para guardar o nome. Fala, pastor. Pastora Silvia, ela está ali. Quem não conhece a esposa do pastor Isaías, fala o nome. Pastora Margarete, ela está ali, ó. Aquela jovem senhora abençoada. Faz assim para todo mundo conhecer. Aí, ó, que maravilha, glória a Deus. Que bênção. Eu estou me esquecendo de alguém. Esse servo de Deus aqui, eu já falei que ele está representando o pastor Ricardo, né, da Igreja Viver em Cristo. Que Deus o abençoe de forma muito especial. Desculpe, o pastor Gedide, o pastor Gedide aqui da igreja, cadê ele? Ele está lá atrás. O pastor Gedide, é uma alegria poder ser recebido pelo Senhor aqui também. E só de olhar para o Senhor a gente já é apacentado. Né? Queridos, eu quero justificar aqui a ausência dos pastores, que eles mandaram assim, o pastor Antônio, da Igreja Nova Jerusalém, o pastor Robson, ele estava trabalhando. Pastor, eu estou trabalhando ainda. O pastor Jorge Batista, pastor Jorge da Igreja Batista, ele também, ele é esposa. O pastor Ricardo já falou. E outros pastores, como o pastor Rodrigo, hoje ele tinha um trabalho. Eu vou falar, velho, ele está jogando bola. Eu conto mesmo, meu dedo. Pode falar, vocês vêm fazer culto aqui. A gente está brincando de bola. Outros pastor Edgar, ele pediu perdão a todos vocês. Ele foi buscar o filho em Campinas. O filho está passando a semana lá. Ele vai buscar o filho em Campinas. E outros pastores que nos deram, o pastor Elandro com a esposa, ele não pôde estar por causa do trabalho. Então, claro que nós fizemos essa programação confrontando com as datas da disponibilidade de cada um deles. Mas não foi possível eles estarem hoje, porém a próxima data a gente vai empurrá-los para estar com a gente. Tá bom? Há outros pastores que desejamos muito alcançá-los. Então nós temos aqui uma sugestão muito clara, objetiva, para que todos nós possamos fazer isso juntos. Marcarmos um café um pouquinho mais regional, em algumas igrejas um pouco menores, pastores mais simples, pastor Fernando, que às vezes tem uma dificuldade de se associar. Às vezes tem essa dificuldade, isso é do ser humano. Mas se a gente se aproximar, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês, pastor Benedito, inclusive eu disse ao pastor Isaías, se podemos hoje aqui na oferta que deixarmos aqui ao Senhor, entregarmos essa oferta, usarmos o ofertório de hoje para comprar, para colocar uma placa na igreja do pastor Benedito. O pastor Benedito tem uma igreja ali muito simples, mas muito abençoadinha ali, um povo muito humilde, simples, mas abençoado, aqui de frente da Escola Santo Antônio, Augusto Coelho, né? Mas a placa está ali e a gente fica incomodado ali, a gente precisa fazer alguma coisa. Então a oferta de hoje, não tendo maior necessidade básica para algum pastor, seu ministério família, não tendo, nós vamos devagarzinho cuidando, abençoando cada pastor nas necessidades básicas desses pastores. Muito bem, eu queria dizer a vocês, o pastor Sandro, vem cá, meu amigo. O pastor Sandro, ele deu uma sugestão boa. Pega outro microfone, aí seria bom. E eu já termino dizendo que o pastor Sandro, ele vai falar de uma ideia muito boa, que é importante, acho que para todos nós. A nossa carreata foi algo maravilhoso, que trouxe à cidade não somente conhecimento de que tem um povo que clama a Deus, que intercede pela cidade, mas também trouxe à cidade de que nós existimos como igreja. Nós não fizemos acepção, não fizemos nada disso, estávamos lá, estávamos juntos e não havia ninguém superior ou inferior, estávamos juntos e a alegria predominou entre nós.
E eu glorifico a Deus, nós glorificamos a Deus por isso. Então, nós falamos sobre isso. O pastor Sandro, ele vai falar de uma sugestão muito boa, e nós trataremos ela numa reunião, ou pelo Google Meet, ou pelo aplicativo Zoom, para a gente fazer assim, uma reunião mais administrativa, e conversarmos um pouco e ouvirmos cada pastor sobre esse trabalho. Já falei sobre as igrejas menores, ou alguns pastores que têm uma dificuldade um pouco menor ou maior para se associar melhor com os outros pastores. Nesse próximo café, com muito carinho, eu quero pedir a nós que nos ajuntássemos e nos aliançássemos com o pastor Júnior e estivéssemos perto dele nesse próximo café, juntamente com a pastora ali. Então, nós ainda vamos ver a data, nessa reunião nossa, a gente decide junto a data e junto com o pastor Júnior, para nós estarmos com ele lá. E nessa data, teremos algo muito específico para as nossas esposas. Eu peço perdão a vocês pela Tânia não poder estar aqui hoje, mas eu acredito que na próxima oportunidade ela terá a alegria de poder estar com as irmãs, com as pastoras, que estão aqui, tanto as esposas como que são pastoras que apacentam a Igreja de Deus também em nossa cidade, e nós teremos algo muito especial para as pastoras individualmente, separadamente dos pastores, para que elas também possam ter esse tempo com elas. É muito importante isso para as nossas esposas. Já falamos então da placa, já falamos desse trabalho específico no próximo café, já falamos. E agora, meu amigo, fala para nós que Deus colocou no seu coração, e que acredito eu que todos nós depois vamos discutir isso juntos, mas pode falar. Amém. Alegria de poder estar em comunhão. A palavra vem de encontro com essa realidade. Existe uma máxima que eu acredito que todos aqui conhecem, para que nós possamos obter resultados que nós nunca tivemos. É necessário que nós fazermos aquilo que nós não, ou talvez nunca fizemos. Como o pastor bem colocou, a carreata para a honra e glória do nosso Senhor, ela veio como um divisor de águas, se assim podemos dizer, o que diz respeito à unidade da igreja, principalmente aqui na cidade de Santo Antônio da Posse. Então, eu creio que este mover espiritual que Deus está levantando durante esse tempo, esses tempos que estamos vivendo, é realmente um avivamento que Deus está trazendo para que nós possamos levantar essa bandeira de unidade. Para que isso aconteça, é necessário que nós fazemos aquilo que nós não fazemos, ou seja, deixar o futebol de lado para poder estar aqui. Tem coisa que não dá para desmarcar, mas se a gente se organizar, eu acredito que nós conseguimos fazer vários eventos para honra e glória do nome do nosso Senhor. Bem rapidinho, lá em Mojimirim, para quem não sabe, eu vim de Mojimirim, 21 anos fazendo parte do Ministério, Missão Presbítera, apóstolo Guimar, que muitos aqui o conhecem, um grande homem de Deus, que é referência em nossa cidade. E há 14 anos nós fazemos a marcha para Jesus em Mojimirim. Mas isso é um assunto que nós vamos conversar também e estar no coração para que isso também possa acontecer. Num tempo oportuno, nós temos todo o material de que forma nós executamos, porque era a nossa igreja que fazia juntamente com todas as igrejas, mas na parte da organização nós temos todo o material. Se assim os pastores um dia quiserem, a gente pode estar estabelecendo isso aí. Já estendo um convite também. Temos um sítio lá, pastor, para que a gente possa estar lá também com toda a família. Passamos um dia lá e ali conversamos a respeito desse assunto. Mas surgiu no coração de Deus, no meu coração, de nós estarmos fazendo algo além da carreata. Seria o fato de nós fazermos em um determinado lugar, um drive culto, envolvendo todas as igrejas, ou aquelas que gostariam de fazer. De manhã, eu sei que a maioria das igrejas hoje fazem, mas há a possibilidade de nós fazermos isso. Isso nasceu no meu coração, como uma carreata nasceu no coração também de muitos pastores aqui no meu, e eu acredito nessa unidade, eu acredito que isso é um mover espiritual que Deus está fazendo nessa cidade, depende de nós. Deus já sonhou com este culto de hoje, porque nós estamos cultuando a Deus. Então, eu acredito que se nós nos empenharmos, nós vamos fazer grandes coisas nessa cidade através
A gente pega essa ideia e a gente vai amadurecê-la, orando, aplicando, todos nós, e vamos conversar sobre isso, não é, pastor Fernando? Conversarmos sobre isso entre nós e ouvindo cada pastor. Meus amados, pastor, mais uma vez, a nossa gratidão, porque tá tão gostoso o negócio ali, rapaz, tá muito bom aquilo ali, né? Então, e quem de vocês que preparou tudo aí? Foi todo mundo? Todo mundo. Que beleza, que maravilha. Deus abençoe mais uma vez, muito obrigado. E assim como o Senhor nos deu a alegria de poder nos receber aqui, a gente não podia ter alegria melhor do que orar pela a sua vida. Nesse momento é a vida da pastora. O senhor pode vir aqui, agradecer a Deus. E eu gostaria também de fazer um pedido muito especial. Eu gostaria de pedir que a pastora Silvia pudesse... eu sei que nós não podemos ficar muito próximos, mas se nós pudéssemos um pouco mais aqui no meio, só as pastoras pudessem, próximas da pastora Silvia, pudessem receber uma oração, no meio desta oração aqui, pudessem receber oração juntamente com a pastora Silvia, só entre pastoras. Se a bispa pudesse ficar ali no meio, a pastora Silvia pudesse ali, as pastoras pudessem mais próximas ali, a pastora Jaciara também, e ali vocês pudessem fazer um círculo, e nós pudéssemos ficar de pé nesse momento, todos nós. Isso. A pastora Silvia, ela vai direcionar ali essa oração. Deus sabe o que as mulheres de Deus precisam. Nossas esposas têm enfrentado desafios muito grandes, enormes, e nós vamos orar nesse momento pela vida desse casal. Pastor, eu gostaria nesse momento de chamar o senhor para nos dar uma bênção apostólica, e eu gostaria de chamar o pastor Oséias para orar nesse momento por todos nós. Quando o senhor der a bênção, a gente vai direto para lá. Aí o senhor permite a gente ir para lá? Pastor Oséias, o senhor vem aqui orar, por gentileza. Obrigado por o senhor ter deixado eu cantar com o senhor. Tá. A paz, queridos, vamos orar. Deus, nós te louvamos, te glorificamos, ó Pai, por essa rica oportunidade que o Senhor nos tem dado. Pai amado, obrigado por cada irmão, cada pastor, cada esposa de pastor. Senhor, a cada um de nós que chegamos aqui nesta noite, Senhor, largamos nossos afazeres, Senhor, toda a dificuldade do dia, rompemos em fé e chegamos aqui, Senhor, para buscar mais do Senhor. Pai amado, obrigado por esse privilégio, ó Pai, estamos aqui para abençoar. Somos abençoador, Pai, estamos aqui abençoando a vida dos pastores, a vida do sacerdote desta casa, sua esposa, sua família, o seu ministério, ó Pai, que seja tremendamente abençoado, ó Pai, no nome de Jesus. Ó Espírito Santo, que todo mal, Pai, tudo aquilo que não provém do Senhor, caia por terra, ó Pai, e que cada dia mais a tua casa floresça, cada dia mais o teu ministério cresça, cada dia mais possamos ter força e comunhão. Pai amado, nós te pedimos, ó Pai, no nome do Senhor, esteja com cada um de nós, cada líder, Senhor, a cada pastor, a cada ministro, Senhor, que o Senhor venha com mão forte para estar nos segurando. Oh Pai amado, assim como um pai pega na mão de um filho para atravessar um pedestre ou uma rua, Senhor, não solta de nossas mãos. Oh Pai amado, não deixe nós atravessarmos sozinhos, Pai. Oh Senhor, o fluxo de veículos é grande. Por favor, Pai, não deixe nós atravessarmos sozinhos, mas pegue em nossas mãos. Oh Espírito Santo, não deixe nós passarmos em sinal vermelho, meu Pai. Não deixe, Senhor, nós passarmos no amarelo, Senhor, mas permita que nós passamos no verde, com o Senhor segurando em nossas mãos. Pai amado, nós te pedimos, Senhor, a tua bênção, a tua misericórdia sobre as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Jesus. Pastor, vocês puderam
aí sentir a presença de Deus entre vocês aí. Deus sabe que vocês precisam. Ô pastor Isaías, a hora que o pastor Fernando acabar, eu pego o microfone aqui. Aí é o senhor mesmo que dirige a gente. Vem aqui perto, vem para cá. Vem para cá, o senhor é pastor. Ah, é ela. A logística é dela. Pastores, eu queria falar para vocês, apontar para vocês um pastor, um pastor ouvinte, um pastor terapeuta, um pastor, está aqui. Vocês precisarem conversar, está aqui. Como todos os pastores também aí. É a graça dele. Estende suas mãos assim, amados. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, grande amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com cada um dos irmãos nessa noite. E só os que estão alegres, diga comigo, amém. Pode saudar o Senhor com palmas. Obrigado a cada pastor que esteve aqui conosco, a cada irmão que preparou com alegria, né, os nossos quitutes ali, mas a pastora Margareta vai dar a dinâmica. Não tem dinâmica nenhuma, irmãos. Se sirvam à vontade, comem bastante. Fiquem à vontade, a casa de vocês. Obrigado por terem aqui conosco. Está encerrado, que Deus os abençoe.